caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos, conhecidos, no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. Eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje eu trabalharei a doença ocular retinose pigmentar. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque assim outras pessoas poderão assistir a essas orientações. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. Sempre na descrição do vídeo aparecerá a ordem da sequência do módulo 1. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. No vídeo anterior, eu trabalhei o glaucoma congênito, né? E aquele que aparece numa fase em que a pessoa já está adulta. Eu trouxe o vídeo da oftalmologista, a doutora Del Claro, e depois eu comecei a falar do personagem Pedrinho, lembra? Que não gostava de brincar de pega-pega, esconde-esconde, futebol. Por quê? Porque ele tinha dificuldade. Mas é aquilo, a criança ela tem a dificuldade, mas ela não sabe se expressar. Não é que nem o adulto. Ela acha, eu vou ficar sempre relembrando, porque isso é importante. Ela acha que aquela dificuldade que ela não encara como dificuldade é normal. Que os coleguinhas também estão encontrando a dificuldade de esbarrar, de não enxergar direito, ver meio embaçado. E se essa criança, ela já desde pequenininha, ela tem a visão tubular, aí as dificuldades aumentam e muito. Lembra da visão tubular? Que você vê como se fosse aqui um tubo, né? E você só consegue enxergar o que está ali saindo naquele tubo, né? Você não consegue ter a visão lateral. Você consegue ter uma visão central, como dizer assim, muito pequena, muito concentrada só naquilo ali. E aí o que acontece? Normalmente as pessoas que enxergam assim, elas esbarram muito, tropeçam, caem muito, né? Então os pais precisam estar sempre atentos. Isso eu vou falar sempre. Bom, e aí o glaucoma e a retinose pigmentar, os sintomas são parecidos. Aí a grande necessidade de os pais levarem
o seu filho ou a sua filha ao oftalmologista, porque lá é que realmente o médico vai poder tirar a dúvida. Não, isso aí é uma retinose, não, isso aí é um glaucoma, não é? E eu falei também como é que a gente poderia ajudar ao Pedrinho na questão da escrita, na questão da leitura, lembra? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir essas duas doenças mais adiante. Antes, então, eu vou ler para vocês um textozinho sobre a retinose pigmentar. Vamos lá? Bom, retinose pigmentar inicia com uma dificuldade de adaptação ao escuro e, com o passar do tempo, essa dificuldade aumenta e a pessoa passa a ter uma deficiência no campo periférico. E quando a doença avança mais, isso é variável, depende de cada um. Ela pode se estender até a extrema periferia e também fechar em relação ao centro e acometer a visão central com baixa acentuada de visão. É uma doença que até pouco tempo não existia nenhuma forma de tratamento, mas felizmente foi aprovada pela Anvisa no ano de 2020 a primeira terapia gênica para distrofias retinianas, um tratamento para retinose pigmentar chamado Luxturna. Esse tratamento não está indicado para todos os pacientes com retinose pigmentar. Então, meus amigos, eu vou falar, como hoje nós vamos falar sobre a retinose pigmentar, eu vou falar da minha experiência. Ou seja, o meu marido, como eu já falei para vocês, tem a retinose pigmentar. É uma doença degenerativa, a pessoa não tem a visão periférica, tá? É como se aqui tivesse tampado. Não tem essa visão periférica, ela tem a visão central, mas mesmo assim, essa visão central é confusa. Por quê? Porque vai depender do campo visual. Então, o campo visual é importante? Importantíssimo. E aí, vamos supor que... deixa eu pegar aqui um copo. Peguei um copo colorido para vocês poderem enxergar bem. Então, aqui tem um copo. A pessoa que tem a retinose, dependendo do campo visual, e dependendo também do estágio em que esteja a retinose, ela não consegue de imediato enxergar esse copo. O que acontece? Ela vai olhar para a direita, ela vai olhar para a esquerda, ela vai, até que ela consegue focar o copo. Entende como é? Então, é assim. Por quê? Porque isso depende do campo visual de cada um. Bom, e vai existir também
é a dificuldade da pessoa andar na rua. Aquilo que eu já falei, a pessoa tropeça, a pessoa ela esbarra muito nas coisas, sabe? Porque ela tem essa dificuldade. Se for então a visão tubular, pior ainda. Vamos supor que uma pessoa com retinose pigmentar, aqui na frente tem uma porta. Ela pode não estar visualizando a porta no todo. Então, o que a gente aconselha? Colocar o antebraço. Todas as vezes que ela for andar, ela coloca o antebraço. Por quê? Porque se tiver algum obstáculo, o antebraço vai sinalizar. Entende? Desculpe, é importantíssimo. Essas orientações são importantíssimas. E depois nós vamos ver mais adiante, nesse mesmo vídeo, como que a pessoa com baixa visão pode receber essas orientações. Bom, então nós vimos o quê? Que o antebraço é uma proteção, né? Porque muitas vezes a pessoa, como ela não tem essa visão no todo, ela bate com a cabeça. Já vi aqui, meu marido ainda, mesmo recebendo as orientações, muitas vezes ele bate com a cabeça, já caiu muito em buraco, já machucou muito as pernas, porque esquece. A pessoa esquece, está tão no automático que a pessoa esquece eu tenho que estar falando o tempo, olha o braço, olha o antebraço, entende? Mas agora, como eu também já falei em vídeos anteriores, ele agora realmente está cego. Por quê? Porque a retinose pigmentar, ela leva à cegueira, né? Assim como muitas doenças oculares, que nós vamos ter aqui a oportunidade de falarmos de algumas que levam também à cegueira, né? Uma outra questão muito importante é a questão do quando. Se a pessoa, se ela está acostumada em cima de uma mesa, ela sempre coloca a caneca dela ali à esquerda. Beleza, a caneca está ali à esquerda. O que ela faz? Ela está condicionada. Ela vai ali com a mãozinha apalpando, pum, pega a caneca. Agora, se você coloca essa caneca à direita, você precisa avisar. Olha, fulano, a sua caneca está à direita. E pegar a mão, levar lá e fazer a pessoa pegar o objeto, seja lá o que for, a caneca, o copo, seja o que for. Entende? Você precisa levar a pessoa ao local onde você mudou o objeto. A mesma coisa são os móveis. Muitas vezes a gente muda os móveis de lugar. Tô enjoada, tá sempre assim, vou mudar. Para a pessoa que tem baixa visão, para a pessoa que é cega, isso é um transtorno. Você vai, além de falar,
vai ter que levar a pessoa lá. Vamos lá, fulano. Olha aqui, agora isso aqui está aqui nesse lugar. Mas, outro detalhe, não basta que você faça isso só uma vez. Não. Você precisa fazer 2, 3 vezes, ou talvez mais. Porque até que a pessoa se condicione novamente aonde está aquilo, aquele imóvel, aquele objeto que ela está procurando, entende? Então funciona assim. Outra coisa também que eu já falei aqui e que é importante é a questão do tapete. Lembra que eu falei do tapete colorido? Para quem tem baixa visão, gente, tapete colorido faz confusão, muita confusão. O tapete só pode, ou que ele seja neutro ou só de uma cor. Eu já falei aqui, quando eu falei da acuidade visual, eu falei dessa parte, né? Do tapete, eu falei do corrimão, né? São coisas que faz confusão na visão da pessoa que tem baixa visão. E uma outra coisa também com relação ao banheiro. O banheiro sempre com barra, gente. O banheiro da pessoa não é só a pessoa idosa que precisa de um banheiro com barra, não. A pessoa que é cega, a pessoa que tem baixa visão, ela precisa de barra no banheiro, principalmente no box. No box também precisa ter aquele tapete antiderrapante. Não pode ficar sem esse tapete antiderrapante. É um perigo. O chão da casa, se possível, que às vezes a pessoa não tem como trocar, às vezes é casa alugada. O chão antiderrapante. O antiderrapante também não é só para a pessoa idosa ou a pessoa que está com uma dificuldade de locomoção. Não. É também para a pessoa cega, para a pessoa com baixa visão. Uma outra coisa, chinelo. Não pode ser um chinelo liso. Não, não pode. Em que o solado, né, a parte de baixo seja lisa. Não, não pode. Tem que ser um chinelo antiderrapante. Cuidado também. Uma outra coisa, mesmo sendo um chinelo antiderrapante, se for um chinelo em que a pessoa enfia o pé todo de uma vez, a pessoa também às vezes pode cair. O ideal é que seja um chinelo antiderrapante que prenda ali o dedo, né? O dedão e o dedo seguinte. Entende, gente? São detalhezinhos que são importantes. São muitos, muitos, muitos detalhes. Tudo isso para quê? Para evitar uma queda, para evitar que a pessoa se machuque, não é? O fogo, o fogão, não deixar a pessoa que tenha... A gente sabe até que pessoas cegas cozinham, mas aquele que não está acostumado, não deixar perto de fogão. Sem querer pode botar a mão
no fogo, entende? São muitos detalhes. Às vezes você está numa cozinha, ou não precisa ser em cozinha, num quarto, você abre a porta do armário e esquece a porta aberta. A pessoa não está enxergando direito, ela vem, pum. Eu aqui fico com o máximo cuidado. Aqui em casa, as portas dos armários da cozinha, eu estou o tempo todo vendo se meu marido vem para fechar a porta, porque às vezes a gente abre, né? E vai pegar alguma coisa, enquanto vai colocar aquele objeto ali, aí esquece a porta aberta, entende? Então tudo isso eu fico sempre ali ligada para ele não bater com a cabeça, sabe? Então são muitos detalhes que no dia a dia a gente automatiza, porque a gente acaba, né, aprendendo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o meu roteiro. Já falei aqui do tapete, do chinelo. Ah, tá, meus amigos. Uma outra coisa. A pessoa andar sozinha na rua. Ela pode andar sozinha, ela pode andar acompanhada, ela pode andar com uma bengala. Entende? Então, essa questão de andar sozinho ou sozinha vai depender da pessoa. O meu marido, mesmo com a retinose pigmentar, ele andava sozinho, ele trabalhava, andava sozinho. Hoje em dia não. Hoje em dia só realmente acompanhado. Mas quando uma pessoa tem a baixa visão ou é cega, o que a gente observa? A gente observa, se você está na rua, a pessoa vai subir assim os degraus, né, do ônibus, você observa logo a dificuldade. Se você puder ajudar essa pessoa a subir os degraus, ótimo, né? Sempre que a gente vira uma pessoa com dificuldade, tem um detalhe também. Perguntar se pode ajudar. Porque às vezes a pessoa, ela pode pensar, essa pessoa é abusada, ou então será que é um assalto? Entende? Então, quando a gente vê uma pessoa com dificuldade, até para atravessar uma rua, por isso que a bengala é bom. A bengala porque já sinaliza, né, a dificuldade da pessoa. Se vocês olharem para o meu marido, as vistas são normais. Então você não vai dizer que ele tem dificuldade, que ele não enxerga. Sabe? Não dá para fazer essa distinção. Então é importante, quando for ajudar, antes perguntar se a pessoa quer ser ajudada. Isso é muito importante. E, como eu estava falando para vocês, a retinose, dependendo do caso, né, do grau, ela vai, com o decorrer do tempo, se agravando. Gente, a retinose, ela era considerada uma doença rara no mundo. Hoje em dia, não. Então, é uma doença assim que os médicos, os oftalmologistas, eles sempre lutaram para descobrir qual a causa dessa doença,
tratamento, se tinha cura. Então eu já venho há muitos anos, não só por causa do meu marido, mas também em função dos alunos com retinose, pesquisando, acompanhando essas pesquisas. Nossa, os médicos sempre lutaram muito, também a questão da célula-tronco, né? E agora, como nós lemos ali naquele texto, em 2020, é que surge então essa esperança. É que surge, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel. Esse tratamento. Só que esse tratamento não são para todos os tipos de retinose. Tem alguns fatores para que a pessoa possa fazer esse tratamento. Então, por exemplo, meu marido, eu não sei se ele pode fazer esse tratamento. Agora, existe uma outra questão que é a pior, eu acho. É que é um tratamento, mesmo que a pessoa possa fazer, tem essa questão do dinheiro. É um tratamento que eu diria assim, é para rico. Porque é muito caro. E o doutor Mário Bula, eu vou deixar o link do doutor Mário Bula aqui abaixo da descrição. Quem quiser assistir ao vídeo dele falando dessa doença, falando desse tratamento que surgiu em 2020, então vocês vão entender melhor, né? E como eu disse, o tratamento é caríssimo. Tem que ter dinheiro, tem que ser rico para conseguir fazer esse tratamento. Houve também um outro tratamento que foi com chip. E o que acontecia? O chip, para aquelas pessoas que já não estavam mais conseguindo enxergar praticamente nada, o chip, ele melhorava assim, a questão da luminosidade e outras coisas mais. Cada caso é um caso, né, gente? Cada pessoa é uma pessoa, então a gente não pode colocar assim tudo certinho, não é? Então, mas já é uma grande coisa esse tratamento, né? Porque até então não existia nada. Bom, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Como eu disse, esse tratamento, essas pesquisas, foi no mundo. Os países, Cuba foi um país que se dedicou bastante, ainda se dedica à cura da retinose. Então, muitos países, né, entraram nessa briga e nessa luta de conseguir descobrir algum tratamento para a retinose pigmentar. Outro detalhe. Meu marido, são 7 irmãos. 4 com a retinose pigmentar e 3 não. Pai e mãe já faleceram, mas enxergavam muito bem. Entende? Então, aí também tem que se estudar para ver qual realmente a origem, né? Falar mais um pouquinho da retinose. A retinose é uma doença da retina, né? A gente vê assim, não a olho nu, mas lá no aparelhinho, uns pontinhos pretos, dependendo da pessoa. E a retinose, ela pode se manifestar na fase, a pessoa ainda criança. Como ela pode vir a se manifestar
já numa fase adulta. Quando ela se manifesta na fase em que a pessoa ainda está criança, como foi o caso do meu marido, já desde cedo você consegue, né, o médico consegue detectar a retinose. Aí vai havendo sempre o acompanhamento, mas, como eu disse, tratamento, cura, mas vai havendo o acompanhamento. Foi o que sempre o meu marido fez esse acompanhamento. Agora, tem um detalhe: quanto mais cedo a pessoa tenha a retinose, mais cedo também há a possibilidade, como ela é uma doença degenerativa, da pessoa ficar cega mais cedo. Porque, infelizmente, é uma doença que leva à cegueira. Infelizmente, né? Leva à cegueira. E, às vezes, assim como eu falei do glaucoma, a retinose também pode ser uma doença silenciosa. Então, é importante a ida ao oftalmologista? Sim, pelo menos uma vez ao ano. Bom, meus amigos, nós ainda temos muita coisa para falar a respeito da retinose, mas hoje nós vamos parar por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça comentários e não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.